A cidade de Yokohama vive sob a constante sombra de ataques devastadores de criaturas gigantes conhecidas como kaijus. Quando o alerta de emergência soa, a Força de Defesa do Japão entra em ação para proteger a população civil. Um monstro colossal de 60 metros emerge das águas, derrubando pontes com uma facilidade aterrorizante. Liderada pela Capitã Minashiro, a terceira divisão abate a fera, transformando o pesadelo em uma chuva macabra de sangue. Enquanto a elite celebra a vitória, Kafka Ebina inicia seu trabalho exaustivo na equipe de limpeza especializada. Aos 32 anos, ele se sente preso em um ciclo de mediocridade, longe da promessa que fez a sua amiga de infância. Ele se lembra de quando os dois juraram que exterminariam todos os monstros juntos, como os oficiais mais incríveis do país. A chegada de um novo estagiário, Reno Ichikawa, traz uma chama de ambição que Kafka acreditava estar extinta. O trabalho é árduo e nojento, exigindo que eles mergulhem nos intestinos das criaturas para limpar a cidade. Reno revela que o limite de idade para a força de defesa aumentou, dando a Kafka uma última oportunidade de tentar. De repente, um pequeno kaiju residual surge das sombras e ataca os dois faxineiros despreparados. Kafka arrisca sua vida para distrair a fera, permitindo que Reno escape para buscar ajuda profissional. Encurralado e ferido, ele percebe sua própria fraqueza diante do poder esmagador da natureza selvagem. Minashiro surge no último segundo, abatendo o kaiju com um tiro preciso de seu rifle massivo. No hospital, Reno agradece a Kafka por salvá-lo, reconhecendo sua coragem acima de qualquer posto militar. Um pequeno parasita alado invade o quarto e entra na boca de Kafka antes que ele possa reagir. O corpo de Kafka começa a sofrer uma mutação grotesca, transformando-o em um humanoide monstruoso. Reno entra no quarto e entra em pânico ao ver seu amigo transformado no próprio inimigo que eles caçam. Kafka tenta agir normalmente, mas sua nova força acaba destruindo tudo o que ele toca acidentalmente. Eles fogem do hospital enquanto os alarmes soam, denunciando a presença de um novo kaiju na área. A anatomia de seu novo corpo é bizarra, expelindo fluidos de formas que desafiam a lógica humana. Se ele for descoberto, a força de defesa não hesitará em eliminá-lo imediatamente. Um kaiju selvagem ataca uma mãe e sua filha, forçando Kafka a intervir apesar do risco. Com um único soco devastador, Kafka explode o monstro inimigo, protegendo os civis. Ele tenta confortar a garotinha, mas seu sorriso monstruoso apenas assusta ainda mais. A criança agradece ao kaiju bonzinho, reacendendo em Kafka o desejo de proteger a humanidade. Ele consegue retomar sua forma humana parcial, jurando que não desistirá de seu sonho, custe o que custar. Enquanto isso, a mídia rotula sua transformação como Kaiju número 8, o primeiro a escapar vivo da força de defesa. Contra todas as probabilidades, Kafka e Reno recebem a notícia de que passaram para a segunda fase do exame. Eles chegam à base tática para o teste físico, cercados por jovens prodígios e tecnologias avançadas. Uma garota arrogante chamada Kikoru Shinomiya zomba de Kafka, chamando-o de velhote e subestimando sua presença. Kikoru demonstra uma força sobre-humana ao levantar uma van inteira com uma única mão usando seu traje especial. Kafka tenta manter sua dignidade, mas percebe que a nova geração de soldados está em outro patamar. No teste físico, sua idade e a falta de simbiose com o traje o colocam nas últimas posições da lista. Kikoru não perde a chance de humilhá-lo novamente, destacando seu fracasso público na frente dos outros. Reno encoraja Kafka, lembrando que a próxima fase envolverá conhecimentos que só um faxineiro veterano possui. O vice-capitão Oshina apresenta o desafio final, enfrentar kaijus reais capturados para o teste. Kafka veste o traje oficial, mas seu índice de sincronia é de chocantes 0%. Oshina cai na gargalhada, nunca tendo visto um candidato tão incompatível com a tecnologia da força. Mesmo sendo o pior candidato, Kafka entra no campo de batalha disposto a provar que sua experiência vale mais que números. O portão de aço pesado range enquanto se abre para o vasto campo de treinamento destruído. Kafka ajusta as tiras de seu traje de combate, sentindo o peso incomum do metal em seus ombros. Ao seu redor, jovens candidatos exibem uma postura ereta e equipamentos que parecem extensões de seus próprios corpos. Kikoru Shinomiya caminha à frente com uma indiferença que gela o ar ao seu redor. Kafka respira fundo, tentando ignorar a dor latente em suas costas após anos de trabalho braçal na limpeza. O anúncio oficial ecoa pelos alto-falantes informando que a liberação de força do traje será monitorada em tempo real. Os monitores gigantes mostram o nível de sincronia de Kikoru atingindo impressionantes 46% logo no início.
O visor de Kafka, no entanto, permanece estagnado em um 0% que atrai risos abafados. Ele amaldiçoa sua própria falta de aptidão natural enquanto tenta forçar o traje a reagir aos seus movimentos. Repentinamente, os alvos de treinamento mecânico são liberados, simulando a velocidade de kaijus reais. Kikoru se move como um borrão dourado, destruindo o primeiro alvo com um golpe devastador de seu machado. Kafka tenta correr em direção ao perigo, mas suas articulações parecem presas em cimento seco. Ele se recusa a desistir e usa sua experiência em anatomia kaiju para prever o padrão de ataque de um drone. Com um grito de esforço puro, ele consegue desferir um soco desajeitado que derruba a máquina. A força do impacto reverbera por seu braço humano, lembrando de que o traje não está absorvendo o choque. Longe, Minashiro observa o progresso dos candidatos com um olhar impenetrável. Kafka olha para cima por um segundo, encontrando a silhueta da amiga que agora parece um mundo distante. Kikoru passa por ele novamente, derrubando 3 alvos simultaneamente sem nem mesmo olhar para trás. O suor escorre pelos olhos de Kafka, dificultando sua visão enquanto o sol do meio-dia castiga o asfalto. Ele percebe que um dos alvos está falhando e se movendo de forma errática em direção a outros recrutas. Sem pensar 2 vezes, ele se lança à frente para interceptar a máquina desgovernada. Suas pernas tremem sob a pressão, mas a determinação de salvar alguém fala mais alto que seu cansaço. A força interna do Kaiju número 8 pulsa levemente em suas veias, implorando para ser libertada. Ele range os dentes, suprimindo o poder monstruoso para evitar que sua verdadeira natureza seja descoberta. Ele acaba sendo jogado contra uma parede de tijolos, o impacto enviando uma nuvem de poeira para o ar. Kikoru para por um momento, olhando para Kafka com uma mistura de desprezo e uma estranha curiosidade. Ela pergunta por que ele ainda está tentando se não tem talento para usar a tecnologia da força de defesa. Kafka se levanta lentamente, cuspindo o sangue que se acumulou em sua boca. Ele responde que o talento não importa quando se tem uma promessa a cumprir. No centro de comando, os oficiais discutem a idade de Kafka e sua persistência irracional. Repentinamente, um sinal de alerta vermelho começa a piscar freneticamente em todos os terminais. Um tremor violento sacode o solo, derrubando vários candidatos e criando rachaduras no asfalto. Kafka se equilibra como pode, sentindo que o tremor não é um terremoto comum. Uma voz grita pelo rádio que uma presença kaiju de alto nível foi detectada dentro do perímetro de segurança. Do centro da cratera, uma figura humanoide pálida surge, exalando uma aura de morte pura. Kikoru empunha seu machado, mas até ela parece hesitar diante da pressão esmagadora do novo inimigo. O monstro se move com uma velocidade impossível, ignorando os drones de treinamento como se fossem brinquedos. Kafka percebe que Kikoru está na trajetória direta de um ataque que ela não poderá bloquear. Ele sabe que se não agir agora, a garota prodígio morrerá diante de seus olhos. Kafka sente o parasita em seu peito despertar violentamente, pronto para rasgar seu disfarce humano. Ele fecha o punho e corre em uma velocidade que nenhum humano de 32 anos deveria possuir. O grito do monstro ecoa, mas é abafado pelo som do osso de Kafka se transformando em armadura viva. Kikoru olha para o lado e vê uma sombra monstruosa se lançando entre ela e o perigo. O impacto entre Kafka e o kaiju invasor cria uma onda de choque que varre toda a poeira da área. No silêncio que se segue, apenas uma respiração pesada e não humana pode ser ouvida através da fumaça. A fumaça espessa flutua densamente sobre o solo destruído da arena de Tessis. Entre os escombros, a silhueta distorcida de uma criatura bípede surge lentamente. Kikoru Shinomiya tenta se levantar, mas seu corpo desaba pesadamente de joelhos. O imenso machado de combate da jovem está jogado a poucos metros de distância. O kaiju humanoide caminha com passos lentos e deliberados na direção da garota. Kikoru estende a mão trêmula tentando alcançar a arma caída. O monstro pisa firmemente sobre a lâmina metálica, partindo o cabo em 2. Os olhos de Kikoru se arregalam diante da destruição de sua última defesa. A criatura ergue seu braço musculoso, transformando a ponta de seus dedos em agulhas biológicas. Escondido atrás de uma parede desmoronada, Kafka observa a cena de dentes cerrados. Ele sabe que se usar seu poder secreto, perderá sua chance de viver como humano. A imagem do sorriso de infância de Minashiro cruza rapidamente a mente de Kafka. Ele resolve que não deixará mais ninguém morrer diante de seus olhos. Kafka corre em velocidade máxima na direção do monstro carrasco. Kikoru olha para o lado e vê o faxinário trintão avançando insensatamente.
o kaiju humanoide desferirá um golpe mortal descendente contra a jovem incapacitada. Kafka salta e se joga diretamente entre as garras afiadas e a garota. As lâminas orgânicas perfuram o ombro de Kafka, espalhando sangue pelo ar. O homem segura o braço da criatura com força, impedindo que ela avance mais. Uma intensa luz azul neon começa a pulsar sob a pele ferida de Kafka. O tecido muscular humano se rasga para dar lugar a placas de osso branco. O kaiju inimigo recua um passo, confuso com a súbita pressão esmagadora. Uma explosão de energia estilhaça o solo ao redor de onde Kafka estava. No centro da cratera fumegante, ergue-se a colossal figura do kaiju número 8. Kikoro observa a monstruosidade à sua frente, incapaz de emitir um único som. O kaiju número 8 solta um rugido ensurdecedor que racha as paredes remanescentes. O monstro humanoide tenta desferir um soco rápido contra o rosto esquelético de Kafka. Kafka intercepta o soco apenas erguendo a palma de sua nova mão monstruosa. O impacto cria uma onda de vento que afasta toda a poeira do local. Com um movimento rápido, Kafka desferirá um soco devastador imbuído de energia azul. O punho atinge o peito do kaiju humanoide, atravessando sua carcaça blindada. O corpo da criatura invasora explode em pedaços contra a parede distante. O silêncio absoluto retorna ao campo de treinamento devastado. Kafka vira sua enorme cabeça óssea para olhar diretamente para Kikoro. Em vez de atacar, ele apenas faz um sinal de positivo com a mão imensa. A jovem percebe naquele instante que o monstro é, na verdade, o próprio Kafka. Escutando as sirenes da força de defesa se aproximarem, Kafka salta para longe. Minutos depois, ele retorna correndo em sua forma humana, exausto e ofegante. Kikoro guarda o segredo de Kafka, selando uma aliança silenciosa entre os dois. Apesar dos perigos futuros, Kafka sabe que deu o primeiro passo real para lutar ao lado de Mina. O destino do Japão agora repousa sobre os ombros do homem conhecido como Kaiju número 8.